Oiê, Oi, bom dia. tudo bem? Tudo bem, Gil? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Esperar mais um pouquinho, que a gente começou bem no tempo. Dá um tempinho do pessoal entrar. Combinado. Porque a Carol tá aqui. Bom dia, pessoal. Você tá esperando um pouquinho, tá? Daqui uns 2 minutinhos a gente pode ir começando. Não, 23 pessoas já. Boa. Acho que a gente pode ir começando, Leti. Bom, Sim. pessoal, bom dia. Eu sou Giovana, eu sou analista aqui na empresa de marca empregadora, tá? Eu vou fazer minha autodescrição, então eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, quase que raspado, castanho. Eu uso óculos de armação meio transparente, tô com uma blusa preta, listradinha com branco. Tô aqui com fundinho, né? Tem um totem azul, escrito Grupo Amil, e tô hoje no EZ Towers, que é o nosso prédio corporativo aqui em São Paulo, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro momento fazendo essa live de carreiras, né? Conectando carreiras. É o primeiro desse ano, também é o meu primeiro, então se alguma coisa acontecer, vocês já nos desculpem, tá? E primeiro agradecer a todo mundo que está aqui. Então, antes da gente começar, eu quero primeiro também dar um contexto enquanto Grupo Amil e depois eu passo também para a Alex se apresentar, tá? Então, como eu falei, esse é o nosso primeiro Conectando Carreiras do ano. Então, a ideia desse Conectando Carreiras é a gente trazer um pouquinho de alguns assuntos importantes, sempre relacionado com carreira, para que as nossas pessoas colaboradoras estejam mais próximos de vocês, que têm vontade, têm desejo de trabalhar aqui com a gente, tá? Então, a ideia é que esses conteúdos tragam um pouco do como que é o nosso dia a dia aqui dentro da empresa, tá? E aí eu também queria contextualizar um pouco o que é o Grupo Amil, né? Então, primeiro, assim, acho que é interessante falar que a gente é uma empresa de saúde brasileira, focado no atendimento com o cliente e na oferta de serviços de excelência para paciente e pessoas beneficiárias, tá? Então, a gente tem atendimento em todo o território nacional. Os nossos produtos são planos de saúde de assistência médica, odontológica, e, assim, atendendo a diferentes públicos também. E hoje a gente está dividido em duas unidades de negócio. Então, a gente tem a Amil e tem a Rede Total Care. Quando a gente fala de Amil, a gente está falando justamente dessa unidade de negócio que lidera a operação dos planos médicos e odontológicos. E a Rede Total Care, que a gente chama ali de assistência, né? Então, os hospitais, as clínicas, os centros médicos, as unidades de pronto atendimento que garantem ali a qualidade no serviço que a gente oferece, tá? E como eu falei, hoje a gente está aqui com a Letícia. Ela é do nosso time de aquisição de talentos aqui na empresa. E a ideia dessa live é contar um pouquinho de como que vocês podem fazer para se candidatar aqui às nossas vagas, tá? Então, para vocês que estão aqui ao vivo, né, tem 35 pessoas, fiquem à vontade para depois acessar ali o nosso site de carreiras. O link está na nossa bio aqui do Instagram. E se depois, né, essa live vai ficar gravada, se você estiver consultando depois esse conteúdo no YouTube, no Spotify ou qualquer outro lugar, acesse o nosso site de carreiras, carreirasgrupo.amil.com.br, para você encontrar as nossas oportunidades, entender o que é interessante para você, para que você possa, de fato, fazer parte aí do nosso time. E agora eu vou pedir para a Leti se apresentar para o pessoal aí também. Então, pessoal, bom dia, né? Eu me chamo Letícia.
Mas todo mundo me chama de Leti, né? Como a Gil já compartilhou aí com vocês. Eu sou analista, né, de pessoas, né? Mais precisamente aqui do time de aquisição de talentos do Grupo Amil. Estou na empresa aí há aproximadamente 8 anos. E eu sou uma mulher preta, né? Estou vestindo aí uma blusa bege, com uma camiseta, né, branca, na verdade, uma camisa branca, né, como sobreposição. Tenho cabelos crespos, né, acima dos ombros, castanhos, toda uma sala aqui, né, do nosso prédio do Vista Guanabara, com fundo branco. E é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, né, como a Gil falou, é nossa primeira vez aqui, né, então eu também peço desculpas, né, de antemão, caso saia alguma questão aí fora do planejado, mas é um prazer estar aqui, podendo ter essa conversa com vocês hoje aí, sobre como se candidatar, né, às nossas oportunidades aí no Grupo Amigo. Perfeito. E aí também só esqueci de me apresentar certinho, mas vai fazer 8 anos também que eu tô aqui, igual a Leti. Acho que eu também tenho até um histórico interessante, que eu entrei como estagiária, hoje estou como analista. Naveguei bastante aqui dentro, já passei por algumas áreas, então, para mim, o recrutamento interno aqui dentro foi excepcional para chegar onde eu estou hoje. Então, fica aí também esse convite, vocês entenderem um pouquinho de como que as coisas acontecem aqui dentro e um pouquinho dessa dinâmica, tá? E aí, como a gente comentou, a ideia é falar um pouquinho de como se candidatar nas nossas vagas, um pouquinho do nosso site de carreiras. E a Leti vai conduzir aqui um pouquinho, né, de como que é o passo a passo, de como que é o depois, né, depois que vocês se cadastraram, como que é o processo. Então, eu vou deixar para a Leti assumir aqui. Se eu achar que tem necessidade, Leti, eu vou trazendo alguns outros pontos, mas vamos seguindo que eu vou acompanhando o chat por aqui também, tá? Combinado. Então, pessoal, hoje, né, as nossas oportunidades, né, todas as oportunidades do Grupo Amil, nós divulgamos no nosso site de carreiras, né? Como a Gil falou, a gente tem já o link aí na bio do nosso Instagram. Então, basicamente, né, para vocês conseguirem se candidatar, né, buscar oportunidades aí no nosso site, vocês precisam, né, acessar esse link na bio, onde nesse site nós temos ali diversas informações, né, sobre o grupo, né, a Mil em si, e também sobre as vagas que nós temos disponível aí nas nossas unidades, né? E a gente tem algumas formas de vocês buscarem essas oportunidades. A primeira forma seria vocês buscarem através de palavras-chave, né? Através aí de áreas de interesse, cargos de interesse, até mesmo localidades, né? Estados, né? Vocês conseguem colocar de forma bem especificada, né, o interesse aí de vocês através dessas palavras-chave. E nós temos também, né, um mapa onde a gente consegue disponibilizar as vagas que nós temos de acordo com o estado. Então, no nosso site, vocês, no primeiro momento, vocês têm ali acesso a essas informações, né, institucionais, e descendo um pouquinho a página, a gente vai ter um campo, né, discriminado ali, bem específico, escrito: conheça as nossas oportunidades. Então, de primeiro momento, a gente tem esse campo, né, solicitando que vocês preencham as palavras-chave. E aí vocês podem preencher e clicar em buscar. E logo abaixo a gente tem essa opção aí do mapa, né, para localizarem através das localidades. Então, vamos supor, né, que vocês decidam buscar aí através de palavras-chave. Então, vou puxar aí o gancho aí das vagas que eu atendo nesse momento, que são as vagas de enfermagem. Então, você pode colocar o cargo de técnico de enfermagem, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o setor, né, de atuação, por exemplo, UTI adulto, maternidade, enfim, né, o que esteja mais ali aderente à sua realidade, né, ao seu perfil, e clicar em buscar. Mediante ao preenchimento dessas informações, vão aparecer, né, as vagas de acordo com essa busca, né, que vocês preencheram. Então, se nós tivermos vagas, né, de acordo com essa seleção, vão aparecer nesse primeiro momento, e se não, a gente vai aparecer negativo ali, né, para vocês, de que não temos vagas em aberto. Então, até a minha dica nesse primeiro momento é você tentar colocar, primeiramente, né, de acordo com a sua atuação, e caso não localize, tentar fazer uma busca mais genérica, né, só focado no cargo ou até mesmo a localidade, tá? Aparecendo ali as oportunidades, né, que a gente tem aberto
vocês podem clicar na vaga que mais te interessa, em uma ou até mais uma vaga. E nesse primeiro momento, a gente vai aparecer ali para vocês informações, né, referente ao grupo, né, informações direcionadas, né, sobre como funcionam, né, os nossos processos, né, informando aí que a gente não tem cobrança, né, nos processos seletivos e informações mais específicas da vaga, como as principais responsabilidades, né, daquele cargo, daquela função, né, em específico, e quais são as qualificações necessárias, né, para a candidatura mesmo que a gente busca para essas oportunidades, tá? Caso você identifique, né, que seu perfil está aderente, né, às qualificações necessárias para aquele cargo, né, para essa vaga em específico, só você clicar bem na parte superior, né, da página em candidatar-se. Clicando em candidatar-se, você vai ser direcionado para uma página, né, solicitando que você preencha com o seu login. Preenchendo com o seu login, caso você tenha, você vai precisar colocar o seu e-mail e a sua senha. Se você não tiver, vai ter logo abaixo, né, desses dois campos, né, de login, solicitando aí que você faça a sua candidatura. É bem rapidinho, né? Você vai preencher algumas informações básicas, como o CPF, enfim, informações mesmo pessoais. E entrando, né, através desse acesso, vocês vão entrar no perfil de vocês na vaga, onde vocês vão preencher com mais algumas informações pessoais, informações ali pertinentes, a qualificação profissional, a trajetória profissional, né, de vocês. E finalizando, né, o preenchimento dessas informações, vocês vão ter a opção de só salvar, né, essa candidatura, que às vezes vocês estão ali no momento mais corrido, não tem tempo ali de concluir, então você consegue salvar para depois enviar essa candidatura. E aí é importante que no momento em que você finalizar o preenchimento dessas informações, você clique em inscrever-se. Porque se você só salvar, a gente, como área de aquisição de talentos, nós não recebemos a candidatura de vocês. Então, muitas vezes, né, vocês têm a percepção que se inscreveram, né, em diversas oportunidades, e às vezes não foram chamados. Pode ser também que não tenha sido finalizado a candidatura de vocês nesse primeiro momento, tá? E eu queria reforçar novamente com vocês, né, o link de inscrição, né, no nosso site, né, de carreiras, na verdade, que é carreirasgrupo.amil.com.br, né? Nós divulgamos todas as nossas vagas lá, nesse site. E queria também, assim, porque a gente não tem a possibilidade, né, de transmitir para vocês aqui o nosso site, mas eu queria só trazer para vocês aqui o que vocês podem encontrar lá no nosso site, né? Então, a primeira página, né, vocês clicando através desse link, né, entrando aí através desse link, vocês têm uma página inicial com alguns informativos, né? Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos aí com o nosso programa de aprendiz, né? Com as inscrições em aberto, né? Finaliza aí no dia 22 de maio. Então, a gente tem um informativo, né? Já direcionando, né, vocês, caso cliquem nesse informativo, para o site, né, de inscrição. Nós 7ª vez consecutivas. Então, são algumas informações ali importantes, né, que a gente considera aí importante para os nossos candidatos, né, para as pessoas que querem fazer parte, né, do grupo. Nós também temos algumas informações referentes à carreira, né, sinalizando ali até algumas informações que a Gil já compartilhou aqui no início da nossa live, trazendo informações sobre o grupo em si, né? E na parte superior do site, nós temos algumas abas. Então, uma aba sinalizando quem somos, né? Então, são informações ali mais detalhadas. Quais são as marcas, né, do Grupo Amil nesse momento, nossa missão e valores, informações sobre inclusão e voluntariado, então algumas ações, né, até premissas que nós temos atualmente aí no nosso grupo, né, que orientam a gente como forma de olhar para a inclusão, né, nos nossos processos seletivos. Um campo de junte-se a nós, onde vocês, mais uma vez, conseguem ter acesso às oportunidades, né, clicando ali em
todas as oportunidades que nós temos, e nesse campo de junte-se a nós temos informações também referente aos benefícios, né, mais detalhados, né, todos os benefícios aí que nós ofertamos, né, para as nossas posições, e um campo de meu perfil. Nesse campo, nós temos, vocês vão ter acesso a algumas informações pessoais, né, como informações que vocês preencheram no primeiro momento de cadastro, como os seus documentos, informações do seu perfil, quais foram as vagas que vocês se inscreveram, que é até uma forma muito bacana de vocês acompanharem ali a evolução, né, do processo seletivo. As inscrições que foram salvas, então, nesse momento você consegue ver, de fato, o que você salvou e o que você se inscreveu, né? Informações ali referente à experiência profissional, à educação e também sobre idiomas, tá? Então, esse seria basicamente, pessoal, um panorama aí geral, né, do nosso site. E eu queria também detalhar para vocês, nesse momento, como que funciona a jornada, né, de inscrição, né, nos nossos processos. O que vocês podem esperar, né, após a candidatura, quais são as etapas do nosso processo seletivo, né, onde vocês podem encontrar aí as nossas vagas. Né? Então, após a candidatura, né, finalizando esse processo, a equipe, né, de aquisição de talentos, eles vão analisar, né, o seu perfil, né, todas as candidaturas que são feitas nas nossas vagas, e caso o perfil, né, de vocês estejam compatível, né, com a oportunidade, a gente vai fazer contato, né, com vocês através de ligação, WhatsApp, e-mail, para a gente poder iniciar o processo seletivo. E caso, né, o perfil não esteja compatível, essa devolutiva ela é dada via e-mail, né, sinalizando aqui nesse momento, para essa oportunidade específica, o seu perfil não atende aí os pré-requisitos, tá bom? Nesse momento, né, a gente estou por não dar continuidade aí no processo, tá? E hoje, basicamente, os nossos processos seletivos, eles consistem, no geral, de 3 a 4 etapas, né? Para as vagas, né, focadas ali na área assistencial, né, vagas de enfermagem, nós temos a etapa de triagem, teste, né, a prova técnica, né, de acordo com a atuação, né, na área, entrevista com o RH e entrevista com o gestor e fase aí de entrega de documentação. Né? Seria basicamente essas etapas aí que consistem o nosso processo seletivo. Seja para vagas administrativas e sejam para vagas aí assistenciais, tá? E eu queria até mesmo trazer para vocês algumas dicas, né? Referente aí ao processo seletivo, né? Dicas que vocês podem adotar aí ao participar, né, do processo seletivo conosco. Então, uma dica voltada para a entrevista, a gente pede que vocês sempre estejam atentos, né, às tentativas de contato, né? No momento que você se inscreveu numa vaga, fique atento, porque a gente pode fazer um contato aí com vocês, né? Como eu falei inicialmente, através do e-mail, telefone, ligação, né, WhatsApp, né? Às vezes ali o que for melhor ali, se a gente não conseguiu pelo WhatsApp, desculpa, por ligação, a gente tenta pelo WhatsApp. Então, é importante que vocês sempre estejam atentos às tentativas de contato em todas as etapas do processo, tá bom? Em caso de entrevistas online, né, de agendamento de entrevista online, tanto com o RH quanto com o gestor, a gente orienta que você esteja em um ambiente adequado, né? Prepare um ambiente adequado para que você consiga se concentrar nessa entrevista, né? Compartilhar aí com o recrutador, com o gestor, um pouquinho aí da sua trajetória profissional, sem ruídos, né? Sem interferências, para que a entrevista, né, flua aí da melhor maneira possível. Tá? Então, sempre se preparando também, né, em relação às suas informações pessoais, né, a sua trajetória profissional, tentar compartilhar, né, com o gestor, com o recrutador e com o gestor, desculpa, né, de maneira clara, sobre a sua trajetória, sobre o seu interesse, né, de agregar aí no Grupo Amil, e também aproveitar o momento do processo seletivo para tirar dúvidas, né? Qualquer dúvida que você tiver relacionada ao processo, à vaga em si, né? A gente recebe muitas dúvidas em relação à expectativa, né, de crescimento dentro da empresa. Então, aproveitar esse momento mesmo para que vocês esclareçam, né, as dúvidas em todas as etapas do processo.
tá? E por último, né, conforme vocês forem avançando aí no processo seletivo, se certificar de que a sua documentação, né, está atualizada, que você possui os documentos aí atualizados, compatíveis, né, à sua formação, para que não haja, né, nenhum imprevisto, né, em relação aí à conclusão do seu processo, tá? E por último, Gil, prometo que já estou acabando. Tá Eu queria tudo bem. compartilhar com vocês também quais os locais que vocês podem buscar as vagas, né, do Grupo Amil. Hoje, além do nosso site de carreiras, nós divulgamos nossas vagas em alguns portais também de emprego, né? Hoje, o nosso principal parceiro é o LinkedIn. Hoje, a maioria das nossas vagas, além da gente divulgar no nosso site, nós divulgamos também no LinkedIn, né? Após a postagem no LinkedIn, você é direcionado, né, para o nosso site de carreiras. A conclusão, né, da inscrição do processo é no nosso site de carreiras. Nós também temos o site Adzuna, o Job Diagnosis e o Jubble, tá? Seriam esses 4 aí sites que nós temos parceiros, né? Onde nós divulgamos as nossas vagas, mas a inscrição é de fato aí no nosso site de carreiras. Tá bom? Perfeito, Acho que é Leti. isso, Dini. E aí, só complementando, para além dessas plataformas que a Leti comentou, tem também no Glassdoor e no Indeed, né? Então, são algumas plataformas que vocês conseguem até ter um pouco de visibilidade de algumas avaliações. E lá também tem algumas vagas, tá? Mas, de qualquer forma, quando vocês clicam em se inscrever, sempre acaba indo para o nosso site principal, que é o carreirasgrupo.amil.com.br, tá? Então, são só algumas parcerias para capilarizar um pouco mais ali a visibilidade das vagas, mas tudo acaba levando no final das contas ali para o nosso site de carreiras, tá? E aí eu queria aproveitar e reforçar alguns pontos que a Leti já trouxe. E aí, Leti, você vai me complementando se você ver algum outro ponto. Mas a Leti trouxe ali também um pouco do momento da criação de um perfil, né? Então, se você já criou um perfil, você já está ali com um acesso, né? O que a gente chama do seu currículo dentro da plataforma. Mas no momento que você for criar o seu perfil, tem ali algumas perguntas que podem talvez gerar um pouco de estranheza, né? Então, a gente pede ali um pouquinho de dado de etnia, gênero, identidade de gênero, se vocês têm ou não uma deficiência. E a ideia dessas perguntas é mais para ajudar a gente na nossa estratégia de diversidade e inclusão que a gente tem na empresa. Mas se vocês por algum momento não souberem responder, tá tudo bem, tá? A gente sabe que essas perguntas estão como obrigatórias, mas se você não souber o que significa identidade de gênero, ou sei lá, não entende muito bem ali alguma terminologia, coloca alguma coisa que você entende que pode fazer sentido, só para você seguir com o seu cadastro, para você não ficar ali preso ali ou presa nesse processo de cadastro, tá? Então, pode ser uma alternativa de, tipo, eu não sei qual é a minha identidade de gênero. Coloca ali alguma que você entende que pode ser interessante, que faça sentido, porque essas informações são editáveis, então dá para no futuro você vir falar com a gente aqui no privado, falar, eu fiz meu perfil, mas eu não soube muito bem o que colocar ali naquela lista, como você pode me orientar, a gente ajuda vocês depois nisso, mas só para vocês não ficarem ali bloqueados, coloquem alguma coisa e depois a gente vai ajustando esses pontos, tá? Uma segunda informação, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, mas eu subo ali o meu currículo, né? Porque a gente pede para vocês fazerem o upload ali do PDF do currículo de vocês, mas acaba que depois vocês também precisam preencher ali de novo toda a parte do histórico profissional de vocês. É um processo que é importante de vocês fazerem, porque é um caminho que a gente consegue achar de fazer a validação das informações que vocês colocam, tá? Então, às vezes coloca no currículo e não coloca no perfil de vocês, ou bota no perfil e não coloca no currículo. Então, é importante que esteja casando ali as informações, até pra gente ter mais assertividade na medida que a gente recebe o currículo de vocês, né? Então, a Leti receber, por exemplo, o meu currículo, e ela olhar e falar, não, a Giovana tá falando uma coisa aqui no perfil dela, tá falando uma coisa no currículo, e então ela tem mais assertividade, mais informações para conseguir fazer um match ali de vaga e de pessoa candidata com mais assertividade, para que, enfim, seja uma posição preenchida com a melhor pessoa possível para aquela vaga, tá? Alguns outros pontos que a gente tem. Se você não tiver um número de telefone, se você não tiver um e-mail, a gente sabe que tem pessoas que não têm celular e tá tudo bem. Se não tiver, são campos que são obrigatórios, mas se não tiver, coloca um e-mail ou um número de telefone de alguma pessoa que vocês conheçam. Como a Leti falou, em algum momento nós entraremos em contato com vocês, seja via e-mail, seja via WhatsApp, ligação. É importante que tenha um contato ali para a gente conseguir seguir nesse processo com vocês. Então, Giovana, Letícia, não tenho.
pede contato da mãe, do pai, do vizinho, pede o contato de alguém, só para certificar de que caso você evolua nesse processo, a gente consiga seguir com você, e a gente consiga te contatar para que você consiga continuar no processo com a gente. Porque a gente não gostaria de tentar achar uma pessoa legal, não conseguir contratar ela porque ela não tem um telefone ou, enfim, não tem um e-mail, tá? Então, se vocês não tiverem, é importante que vocês coloquem algum, mesmo que seja de recado, tá? Tô vendo muitas pessoas falando aqui no chat que não tiveram retorno. Nós damos o retorno para todo mundo, seja ele positivo ou negativo. É importante que vocês chequem o e-mail de vocês. A gente recebe muitas dúvidas de pessoas. Eu não lembro qual e-mail que eu coloquei na plataforma. Ou eu tenho 2 e-mails, eu não sei qual que é o correto. Então, é importante também que vocês consigam, anotem a senha de vocês em algum lugar, o e-mail em algum lugar do site que vocês cadastraram, porque o e-mail sempre é dado para vocês, tá? Então, e aí já aproveito e faço um parênteses. Se alguém aqui não recebeu o retorno faz muito tempo, manda ali um inbox pra gente que a gente vai conversando e vai entendendo o que aconteceu, tá? Mas, via de regra, todo mundo tem que receber esse retorno e a gente dá esse retorno independente se positivo ou negativo, tá? E ainda falando de senha e e-mail, como eu disse, a gente não tem essa autonomia de fazer reset de senha, tá? Então, a gente recebe muita mensagem também do tipo, eu não consigo acessar, eu esqueci minha senha. Infelizmente, a gente não tem essa autonomia de fazer esse reset. Então, de novo, anotem em algum lugar, testem todas as senhas que vocês conseguem, possíveis e inimagináveis que vocês tenham, tá? Para vocês terem certeza que vocês vão continuar tendo as nossas oportunidades e consigam ter mais fluidez e consigam ali acessar um pouco de todo o processo, tá? E aí, só finalizando, né, também, tô vendo que tem gente perguntando como que faz para enviar currículo. O link tá lá na nossa bio, tá? Então, vão lá, acessem o site e entendam ali qual que é a vaga que mais combina com vocês. A gente não tem um período médio de conclusão de seleção, depende da vaga, depende de quantidade de candidaturas. Então, varia muito de vaga para vaga, tá? Acho que é o Adriano que está perguntando. Vai variar muito, então a gente não consegue falar qual é um prazo correto, tá? Então, tanto retorno quanto conclusão de processo varia muito da complexidade da vaga e de todas algumas outras variáveis que podem estar ali dentro dessa oportunidade que vai estar em aberto, tá? Gi, eu queria Rafael, só te pode falar. complementar em relação ao retorno do processo seletivo, né? Perfeito. Conforme o candidato, né, ele for avançando, né, nas etapas do processo seletivo, nós recrutadores, né, temos o hábito de passar já um prazo, né, de retorno ali. Olha, você foi aprovado, né, nessa etapa, a próxima etapa a gente vai te dar uma devolutiva, né, para a realização dela em tantos dias. Então, como você falou, isso pode variar, né, de vaga para vaga, mas conforme o candidato ele for avançando também, nós temos já essa prática, né, de falar para ele, conforme ele for avançando, qual o prazo para o retorno, né, daquela etapa em específico. Perfeito. E aí, só para finalizar também, a gente publicou também recentemente um conteúdo sobre vagas falsas. Então, acho que pelo nível e o tamanho da nossa empresa, muitas pessoas acabam aproveitando de pessoas que estão ali procurando emprego para causar ali algum golpe. Então, eu queria só reforçar também aqui algumas informações para evitar que vocês caiam em golpes e tenham certeza que estão fazendo o processo com a gente e não vai acontecer nada com vocês, tá? Então, a gente já reforçou aqui vários canais de busca de vagas, tá? Então, Glassdoor, o Indeed, o LinkedIn, o próprio nosso site de carreiras. Se certifiquem de procurar somente nesses canais e nos que a Leti também comentou. As nossas vagas não estarão em nenhum outro lugar, tá? A gente costuma eventualmente fazer publicação em alguns grupos de Facebook, mas nunca enquanto pessoa física. Então, não vai ser a Giovana, não vai ser a Letícia que vai estar publicando. Vai ser a nossa página do Grupo Amil. Então, se certifiquem de estarem buscando essa informação nos nossos canais oficiais, tá? Não compartilhem dados pessoais, RG, CPF, dado bancário com ninguém. Muitas pessoas também acabam entrando em contato com a gente, tipo, tem uma pessoa falando comigo aqui no WhatsApp, eu não tenho certeza se ela é do time de vocês ou não. Então, se vocês tiverem dúvida em segurança da pessoa que está falando com vocês no WhatsApp, manda mensagem aqui no Instagram, no LinkedIn. A gente vai certificar de que você está falando com uma pessoa que é colaboradora nossa, tá? Então, quando vocês procuram a gente na rede social, então, eu não tive retorno
de algum processo seletivo. A única coisa que a gente vai pedir para você é nome completo e e-mail. Não mandem CPF, não mandem nada além disso. Se for necessário algum complemento de informação, essa informação vai ter que estar atualizada lá no perfil de vocês, no nosso site de carreiras, tá? Então, assim, em nenhum momento a gente vai pedir o dado bancário para vocês para absolutamente nada que não seja se vocês passarem para pagar o salário de vocês. Então, não façam esse tipo de compartilhamento, tá? Então, a gente pode sim entrar em contato com vocês pelo WhatsApp, como a Leti bem comentou. Então, mas de novo, não compartilhem nenhum dado pessoal. Ficou inseguro, insegura da pessoa que está falando com você, fala com a gente. A gente já recebeu um caso de uma pessoa que, olha, tem uma recrutadora de vocês falando comigo, não tenho certeza se ela é de vocês ou não. A gente foi atrás, a pessoa era realmente uma colaboradora nossa, e ela já tinha até bloqueado a recrutadora no WhatsApp, a gente falou para ela desbloquear, que a pessoa ia entrar em contato de novo. Então, caso tenha alguma dúvida, mandem mensagem pra gente, que a gente vai garantir que vocês vão estar falando com a pessoa certa, tá? A gente não cobra absolutamente nada para vocês participarem dos nossos processos seletivos. É muito recorrente que pessoas paguem boleto, paguem por algum curso, façam Pix para algumas pessoas. Não é uma prática nossa. Então, se em algum momento vocês estiverem conversando com alguém e surgir esse assunto, corram, porque não vai ser a gente que vai estar fazendo esse processo, tá? Nunca a gente vai pedir para vocês pagarem nada para participar do nosso processo seletivo. Então, se alguma coisa acontecer, desconfia, já bloqueia a pessoa, ou até, de novo, mandem mensagem para a gente para certificar de que essa pessoa é uma pessoa confiável e que faz parte aqui do nosso time, tá? Eu vi pessoas perguntando sobre vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Temos, só ir lá no nosso site de carreiras. A Leti trouxe aqui um pouquinho de como que é o nosso site. Na partezinha de procurar ali, a barrinha de procurar o nome da vaga, digita afirmativa, que tudo que tiver de afirmativa vai aparecer lá. Independente do estado, independente da localização, tá? Então, busquem lá por afirmativa, que vai aparecer tudo que a gente tem hoje. Muitas pessoas colocaram aqui que não tiveram retorno, então reforço. Mandem mensagem aqui no inbox. Já mandem a vaga, já mandem e-mail, já mandem nome completo, que a gente já consegue rastrear para entender se teve alguma falha no nosso processo e ajudar vocês a terem aí algum retorno, caso vocês não tenham recebido, tá? Para além do mais, se vocês tiverem mais alguma dúvida, também estamos ali disponíveis em todos os nossos canais, nossas redes sociais, tá? Queria agradecer todo mundo que estava aqui hoje, tá? Principalmente a Leti, que me ajudou nessa nossa primeira live de carreira do ano e nossa enquanto colaboradora. Tenho certeza que esse conteúdo vai continuar rodando por aí, impactar muitas pessoas ali positivamente, tá? Para vocês que estão assistindo, que querem conhecer mais sobre a nossa empresa, mais sobre nossos valores, missões e nossas oportunidades, como que a gente está no dia a dia, o que a gente faz, acessem nossas redes sociais, acessem nosso site de carreiras, tá? Então, reforçando, carreirasgrupo.amil.com.br. E aí, Leti, eu vou deixar também para você se despedir. Gil, antes de me despedir, né, eu só queria complementar também uma informação, né, sobre vagas afirmativas, né? Hoje no grupo, além de nós termos vagas, né, afirmativas, né, para pessoas com deficiência, nós, em todas as vagas, né, nós também temos um olhar para profissionais com deficiência, né? Então, é importante que esse profissional ele não fique só limitado a vagas afirmativas, né? Se ele identifique alguma vaga, né, que esteja aderente, né, ao perfil dele, que faça sentido para o momento profissional dele, ele fica que é totalmente à vontade para se candidatar também, não focar somente nas vagas afirmativas, tá bom? Então, também queria agradecer, né, mais uma vez, foi ótimo, né, poder trocar aqui um pouquinho com você, compartilhar um pouquinho aí, né, sobre o nosso site, né, sobre o nosso grupo, e também fico à disposição, né, caso o pessoal tenha alguma dúvida, né, me procurar aí também no LinkedIn, que puder ajudar aí, também estou à disposição, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa Tchau, pode bom com a gente no dia. privado. Tchauzinho.